Muita gente acha que planejamento financeiro é uma coisa muito complicada, muito técnica. Você já precisa de algum conhecimento prévio que não vai se aplicar para sua realidade. Você precisa já ter dinheiro, já precisa saber investir. E na verdade é exatamente o oposto. O planejamento financeiro existe para começar a te ajudar a organizar suas finanças, para você começar a aprender sobre o seu próprio dinheiro. E o principal princípio assim do planejamento financeiro é justamente ele ser aplicável. Ele precisa ser aplicável para a sua realidade, ele precisa ser personalizado para a sua realidade, e é isso que faz ele funcionar para todo mundo. O planejamento financeiro é para todo mundo, ele deve ser feito para todo mundo e ele é útil para todo mundo. Independente se você ganha um salário mínimo ou se você ganha 50 mil reais por mês, você vai precisar ter ali um certo planejamento, um controle das suas despesas, dos seus gastos, do seu dinheiro como um todo, e você sempre vai ter objetivos e metas que você quer atingir com esse dinheiro, e para isso existe o planejamento financeiro. E eu vou te mostrar isso aqui agora, porque eu vou te falar os 6 pilares que compõem o planejamento financeiro e você vai entender como que ele é adaptável, como que ele vai se aplicar na sua realidade, como ele é uma coisa crescente, né? Você vai aprendendo com o tempo, ele tem um passo a passo que vai te ajudar a sair do absoluto zero para o total controle da sua vida. O primeiro pilar, de longe mais importante, é ter objetivos e metas. Se você procurar qualquer definição sobre planejamento financeiro, você vai ver que cada site vai falar ali mais ou menos do seu jeito, o que é exatamente, mas eles falam basicamente a mesma coisa, que é planejar, controlar, monitorar suas finanças para atingir metas específicas. Afinal, se a gente não souber exatamente o que a gente quer ou onde a gente quer chegar, como é que a gente se planeja? A gente tem que se planejar a partir de alguma coisa, né? A partir de algum objetivo, e é justamente a partir dos seus sonhos que o planejamento financeiro vai ser criado. E não é uma coisa pré-definida, não é uma coisa imposta, são os seus sonhos de verdade. Pode ser quitar suas dívidas, pode ser ter uma casa própria, pode ser comprar um carro ou até mesmo ficar rico. Isso quem vai definir é você. Então, o planejamento financeiro já começa do ponto de que é você mesmo que fala onde você quer chegar. E a partir daí, tudo que vai ser feito nos próximos pilares é a partir do que você deseja. Então, é a partir da sua realidade. O segundo pilar é basicamente construir clareza, fazer o diagnóstico da sua vida. Até porque se a gente quiser mudar alguma coisa, a gente precisa saber de onde a gente está partindo. A gente não consegue mudar o que a gente não conhece. Então, a ideia aqui é sair do absoluto zero, né, do escuro ali, e começar a entender a sua realidade. Então é aqui que a gente vai começar a observar. Antes de começar a agir, precisa se observar. Então entender, né, o que entra, o que sai, o que está saindo, para onde que está indo, né, com o que você está gastando, que tipo de gastos que você está tendo, né, se é alimentação, lazer, moradia, tudo isso a gente faz nessa etapa antes de começar a mexer em qualquer coisa. Então a primeira coisa é entender a situação atual para daí começar a mudá-la. E uma vez que a gente sabe de onde a gente está partindo, a gente vai para o terceiro pilar, que é justamente controle e organização. Aqui sim, a partir do momento que a gente já sabe como é a sua realidade, tudo que normalmente entra, o que sai, a gente começa a fazer o planejamento das despesas, a gente começa a fazer os orçamentos, a gente começa a criar fórmulas e métodos para conseguir acompanhar essas despesas e traçar objetivos, né? Definições de quanto que se gasta, como que se gasta, qual que seria o ideal, quanto que você vai ter que poupar ali todo mês para conseguir chegar nos seus objetivos. E o importante ressaltar aqui é que essa parte parece muito complicada e muito assustadora, mas, de novo, ele tem que ser personalizável e aplicável para você. Então, as ferramentas têm que ser ferramentas que funcionam para você. Seja se for planilha, se for aplicativo, se for bloco de notas, papel, o planejamento financeiro tem que funcionar para a pessoa que está usando. Então não adianta querer impor ferramentas que de repente você não se adapte, né? Você tem que se sentir confortável com aquilo que está fazendo, de modo que você vai conseguir manter a longo prazo. Então, as ferramentas têm que se aplicar a você, e o mesmo vale para o controle em si. Então, ele não pode ser uma coisa completamente restritiva, né? Já é bom falar isso desde sempre, que não é para ser uma coisa restritiva, não é para ser uma coisa sofrida. Essa parte da organização, ela exige equilíbrio. Então, você não vai deixar de ter lazer, você não vai deixar de sair, de curtir com as pessoas que você gosta. Isso tudo tem que estar incluso no seu planejamento, né? Ele tem que ser equilibrado de uma forma que você vai viver ainda enquanto planeja, né? Você não vai estar vivendo só em prol dos seus objetivos futuros. Você vai estar vivendo o presente também, porém de forma equilibrada. Porque a gente comentou no último vídeo, né? Eu não posso abrir mão do presente em prol do futuro e nem ao contrário. Eu também não posso fingir que o futuro não existe para viver só o presente. Então, o planejamento, essa parte da organização,
ela vai ser aplicável, ela vai ser personalizável e ela vai ser suportável, né? O processo tem que ser agradável e ele tem que ser equilibrado. Então não é para ser nada sofrido, tá bom? E de novo, é para usar ferramentas que vão funcionar com você. O quarto pilar é a reserva de emergência ou reserva de segurança. Afinal, uma vez que você já se organizou, já fez todo o planejamento, aí você vai começar a poupar dinheiro, né? Todo o planejamento vai partir do ponto de que as suas despesas têm que ser menor do que o que você ganha para começar a sobrar dinheiro, e esse dinheiro vai ser usado para atingir os seus objetivos. Mas antes de pensar em começar a juntar esse dinheiro para os seus sonhos de fato, é preciso construir a reserva de emergência. E o que é essa reserva? Ela é basicamente um seguro. Um seguro imprevisto. Porque se de repente você perder o seu emprego amanhã, se acontecer alguma coisa com a sua casa, você vai precisar consertar alguma coisa que você não estava prevendo, ou de repente pagar um tratamento de saúde caro, vai saber, a vida é cheia de imprevistos, por mais que a gente não queira, a gente não tem muito controle sobre o que vem de fora. E a ideia aqui é, a partir do momento que acontecer alguma coisa que a gente não tem controle sobre e que a gente não tinha previsibilidade, ainda assim a gente tem um dinheiro guardado para isso. Então a gente fica imune a tragédias, imune a imprevistos. E a gente vai ver mais pra frente como que constrói essa reserva, quanto que deve ser o valor dessa reserva e tudo mais. Mas o importante aqui é saber que antes de começar a destinar os recursos que estão sobrando, né, o dinheiro que está sobrando ali mês após mês, com um novo planejamento, com a organização criada, é preciso criar reserva de emergência. Porque se a gente não tiver essa reserva, se acontecer qualquer imprevisto, a gente não tem de onde tirar. E aí vai gerar dívida, vai gerar, de repente, entrar no rotativo do cartão de crédito. E aí vai ser muito mais difícil sair disso depois, porque o que você vai pagar em cima dessas dívidas vai ser muito mais do que se você tivesse guardado o dinheiro ali para pagar assim à vista, né? De primeira, paguei, quitei, beleza, sigo minha vida em busca dos meus sonhos sem ter maiores dificuldades. Então, a reserva de emergência é importantíssima. E uma vez criada a sua reserva de emergência, né, da forma ideal que vai te dar segurança para qualquer imprevisto, aí sim você começa a juntar o dinheiro que está sendo poupado para alcançar os seus objetivos. E isso a gente faz através de investimentos, que é o quinto pilar. E fica tranquilo, a gente não vai falar de investimentos nesse primeiro momento, afinal ele é só o quinto pilar, então até lá tem chão. Mas o que é bom falar aqui é que investimentos, assim como todo planejamento financeiro, ele é personalizável. Ele vai ser de acordo com com o seu perfil de investidor. Então, existem inúmeros tipos de investimento. Existe para pessoas que querem mais segurança. Então, por exemplo, tem os títulos públicos, né? Os títulos do governo, que são os mais seguros do mundo, né? Aqueles que precisaria o Brasil quebrar para você não ter o seu dinheiro de volta. E também existem os investimentos um pouco mais arriscados, né? De repente, ações, fundos imobiliários, enfim. Vai do perfil de cada um. Então, o investimento também é algo que você precisa ter a segurança, o conforto e o conhecimento sobre. Então, para isso, você vai, né, escolher o que funcionar para você, o que fizer sentido para você. Não vai ser nada imposto de novo. Então, tem que seguir o seu perfil. Então, como tudo, o investimento personalizável para você. Então, pode ficar tranquilo. A gente vai entrar em investimento muito mais para frente, mas aqui é importante só falar que ele é o quinto pilar, porque o investimento ele tem a capacidade de multiplicar nosso dinheiro. Né? Nessa etapa, você já está começando a guardar dinheiro e aí o investimento vai te ajudar a multiplicar esse dinheiro e vai fazer você chegar mais rápido nos seus sonhos e seus objetivos. E o último pilar, que na verdade é um pilar que ele acompanha todos os outros desde o início, que é a educação financeira. Afinal, a ideia é que ao longo de todo esse processo do planejamento, da execução, do dia a dia, você vai adquirindo conhecimentos mesmo sobre finanças, sobre a sua realidade financeira, sobre como funciona o dinheiro, sobre tudo que a gente for fazendo em todos os pilares, você vai realmente aprendendo. Porque a ideia aqui não é que tenha sempre alguém te falando o que fazer. No começo vai ter, né? Você vai buscar conhecimento de fora, né? Por exemplo, nesse vídeo. Então, você vai buscar conhecimento de como fazer, o que é cada coisa, o que é investimento, reserva de emergência, de onde eu começo, isso tudo você vai ter ajuda para adquirir esse conhecimento. Mas aí a ideia é que com o tempo você vai absorvendo tudo isso, você vai criando familiaridade, você vai entendendo como as finanças funcionam e você vai criando essa educação financeira sua e você vai ter autonomia. Né? Através dessa educação financeira você vai ter autonomia. E aí, se você tiver o desejo de sempre querer entender mais e mais, isso é ótimo. Né? Quanto mais você entender, melhor.
porque afinal a gente tá falando da sua vida, né, do seu dinheiro, e quanto mais você souber sobre ele, melhor. Mais autonomia você vai ter para direcionar a sua vida financeira da melhor forma possível para onde você quiser. E são esses os 6 pilares que compõem o planejamento financeiro. Eu espero que isso tenha te ajudado a enxergar que ele não é um monstro de 7 cabeças, que na verdade ele é bem tranquilo e ele é bem gradual, né? Como eu disse, você consegue sair do zero aos seus objetivos e sonhos, porque ele tem que ser assim, ele tem que ser simples e aplicável para qualquer pessoa. Então ele vai seguindo conforme você for evoluindo. Então espero que isso tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se gostou, deixa o like, né, para chegar mais gente esse vídeo. E não deixe de se inscrever, porque os próximos vídeos a gente vai começar a entrar com mais detalhes em cada um desses pilares, para realmente você conseguir começar o seu planejamento financeiro na prática, de verdade, funcionando para você e para sua realidade, tá bom? No mais, eu fico por aqui. Meu nome é Raquel Cardoso e esse é o Dinheiro Simples.